Boa noite, Brasil! Está no ar mais um programa Papo de Jaleco, seu talk show das análises clínicas, tão esperado. Agora é quinzenal, fica todo mundo aí com saudade. Deixa eu desligar como é que se diz aqui, o meu retorno aqui, que quase que eu me ferrei aqui agora. Mas vamos lá, quem faz ao vivo, a gente está ao vivo, nessa noite de terça-feira, dia 17 de abril de 2018, precisamente às 20 horas e 15 minutos, com leve atraso, mas devido aí a alguns probleminhas que a gente teve internamente aqui na conexão, mas tudo está ok, tudo está tranquilo e o Papo de Jaleco está começando. Hoje a gente vai partir para uma área muito bacana, uma área que eu particularmente confesso que eu sou completamente leigo, salvo alguns exames que a gente de vez em quando tenta fazer alguma coisa, mas é uma área que requer um conhecimento todo específico, noções diferenciadas de anatomia, fisiologia, citologia, que é exatamente o tema de hoje. Para a gente falar um pouco sobre esse tema, aprofundando mais a questão da pesquisa de células neoplásicas, eu trago como convidado de hoje o professor Jacinto Costa, que é um nome que não requer tanta apresentação para alguns, mas para alguns como eu, que não são da área de citologia, eu vou apresentar esse nobre professor, que é doutor em ciências com subárea em pesquisas laboratoriais em saúde pública pela USP e realizou um pós-doutorado na McGill University, no Departamento de Oncologia da Faculdade de Medicina, Divisão de Câncer e Epidemiologia em Montreal, Quebec, Canadá, universidade que eu já tive o prazer também de fazer treinamentos. É realmente uma estrutura fantástica. Só que a minha área, a microbiologia clínica, todo mundo já está cansado de saber também. O professor Jacinto é tem título de especialista em análises clínicas pela SBAC e citologia clínica pela Sociedade Brasileira de Citologia Clínica. É professor associado da Universidade Federal de Pernambuco, onde ministra aulas na graduação e pós-graduação, lato sensu e stricto sensu. É coordenador de citologia clínica do LabCem, do Centro de Biociências da mesma universidade, coordenador do Laboratório de Pesquisas Citológicas e Moleculares, líder do Grupo de Pesquisa de Doenças Crônico-Degenerativas do CNPq, é diretor científico da Associação Brasileira de Biomedicina e Citologia Diagnóstica, tem mais de 20 anos em ensino e graduação, pós-graduação e também em citologia clínica de bancada, ou seja, praticando, coordenando ou lecionando serviço. É coautor do livro Cervical Cancer, Screening Methods, Risk Factors and Treatment Options, da editora Nova Publishers, em New York City, nos Estados Unidos, 2013, e do Human Papillomavirus Related Cancers, Infection Cancer, Bidirectional Interactions, primeira edição, Springer International Publishing, 2015. E autor do livro Citologia Clínica, do Trato Genital Feminino, pela editora Revinter, São Paulo, 2012. Que currículo, meus amigos! Que figura que a gente está trazendo hoje para o Papo de Jaleco. Seja bem-vindo, professor Jacinto. Muito boa noite. Está no Papo de Jaleco, amigão. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Primeiramente, agradecer ao Caio pelo convite e parabenizar pela iniciativa. Isso é bom, está unindo muito a classe, a gente está aprendendo muito com os colegas e a divulgação vai cada vez ajudando mais a ter uma interação maior. Então, eu agradeço o convite e dou boa noite a todos que estão nos ouvindo e vendo, né? Maravilha, é uma honra tê-lo aqui com a gente, um nome tão importante da citologia clínica brasileira. E eu quero dizer de antemão, Jacinto, que nós vamos estar juntos em Manaus, que eu também sou um dos palestrantes lá do Congresso de Citologia Clínica, onde eu vou falar sobre resistência bacteriana na jornada de análises clínicas que corre paralela ao Congresso. Com muita honra recebi o convite, vou ter um prazer enorme em encontrar contigo lá para a gente bater um papo presencial dessa vez, né? Eu já vou começar esse nosso bate-papo de hoje, esse papo de jaleco. O tema é maravilhoso, é fantástico, né? Que são as pesquisas de células neoplásicas nos líquidos cavitários. E a gente vai começar exatamente com uma pergunta que seria um pontapé inicial para você poder dar uma abordagem bem ampla dentro do tema, que seria o seguinte:
quais são, afinal de contas, as aplicações clínicas destas pesquisas de células neoplásicas em líquidos orgânicos, em líquidos biológicos, professor? Bom, é uma pergunta muito boa para dar uma colocação do que é a aplicação realmente da análise do líquido, né? Porque a gente, quando fala em análise de líquido, existem 3 cavidades que são as que chamam mais atenção, né? A cavidade pleural, a peritoneal e a pericárdica. Mas o que a gente mais trabalha é a pleural e a peritoneal. Então, analisar esses líquidos é bastante interessante, porque na maioria das vezes, a gente vai buscar por células que estão em metástases, de outros sítios de câncer, né? É muito difícil você encontrar, por exemplo, o tumor, né, o câncer do mesotélio, que é formado por células mesoteliais, aí vem o nome mesotelioma. Mas o que a gente encontra bastante é a migração dessas células, que é justamente a metaplasia. Então, quem vai fazer a citologia de líquidos, né? A gente tem que separar, né? A citologia em meio líquido é aquela citologia que você pode fazer cervical usando um meio líquido para preservar as células. E a citologia de líquidos são essas que eu falei das cavidades. Então, essas 3 principais cavidades, elas dão para a gente essa capacidade de analisar células do próprio e das células que migram para lá. Então, quem vai fazer esse tipo de citologia precisa ter um treinamento bastante adequado, porque ela precisa ter a diversidade das células que ela pode encontrar. Então, as células podem ser oriundas, um exemplo, um tumor de intestino, um tumor do próprio pulmão, um tumor de cérvice, um tumor de mama, um tumor de estômago. Então, isso pode migrar. Então, essas características morfológicas, às vezes, elas se misturam tanto que fica um pouco difícil de distinguir. Mas aí, com o treinamento e com algumas coisas que a gente chama de métodos auxiliares, é possível você diferenciar uma lesão da outra. Por exemplo, o mesotelioma é uma lesão característica com adenocarcinoma de pulmão. E você, para diferenciar isso, é muito complicado, porque as características elas são bastante semelhantes. Então, a gente pode lançar mão de determinados recursos, de algumas características citomorfológicas, e aí facilita um pouco o trabalho. Então, existem coisas que são lesões que são mais fáceis de você identificar, e existem lesões que são mais complexas, né? Há uma interseção citomorfológica entre 2 tipos de tumores. Então, deixa eu aproveitar e te perguntar um negócio, que daí já é algo que aparece na rotina de quem está no laboratório também de análises clínicas, que é a solicitação de pesquisa de células neoplásicas no líquor, né? Como funciona essa fisiologia? Que tipo de célula vai parar no líquor e qual é exatamente digamos assim, a sensibilidade desse teste? Até que ponto a gente tem condições realmente de esclarecer alguma coisa para o médico que está solicitando esse exame? No caso, você fala no líquido ou de uma maneira geral, dos líquidos cavitários? Não, eu falo do líquor mesmo. Às vezes o médico pede, então, líquor, pesquisa de células neoplásicas, né? Ah, tá. O líquido já é um pouco mais reservado, porque que podem aparecer no líquido é resumido, mas a gente pode ter realmente uma invasão, né, uma metástase que pode chegar a esse tipo de sítio. Mas, por exemplo, uma coisa que muita gente pergunta, e com líquidos quando a gente está fazendo material de suporte peritoneal, pleural, e lá tem pesquisa de células neoplásicas, isso contempla o quê? Contempla somente as células neoplásicas ou também a parte de células hematológicas, né? Então, são coisas diferentes. A avaliação Deu uma travada, e a ação de célula travou um pouquinho, foi? Tá dando uma travadinha na conexão aí. Volta só 2 linhas para trás. Ok. Eu estava falando justamente da questão a solicitação
quânticas, que muitas vezes é confundido, por exemplo, com pesquisas Está travando. Está travando. Células, por exemplo, eu posso... Está travando bastante, está travando bastante nesse momento aí a nossa transmissão aqui. Pode ser alguma coisa também da conexão aí na sua cidade, de repente. Você tá exatamente aonde? Está em Recife? Eu estou em casa. Está em Recife? Isso, estou em Recife. E o pessoal que está assistindo aí, está onde? Vamos escrever no chat onde é que vocês estão, de onde vocês estão falando. Todo mundo está dando boa noite já aqui. E vamos aproveitar agora, acho que deu uma estabilizada. Se puder voltar naquele raciocínio. A internet aqui é difícil. Bom, pode ser agora? Tá bom? Pode ser, tá? Fica à vontade, tá legal. Pronto. Bom, então, assim, era o que eu estava falando. Você tem a pesquisa para células neoplásicas, que aí é onde entra esse método que eu falei, a questão de tanto procurar por células do próprio tecido, que a gente chama de tumor primário, ou de buscar essa célula que migrou de um tumor primário em um outro tecido e veio para lá. Então, a maior dificuldade que você encontra em relação a líquidos é justamente isso, reconhecer de onde veio essas células. Então, é muito comum, numa rotina de líquido, você separar. Por exemplo, você está em um hospital, existe um serviço lá, laboratorial, que faz a análise desse líquido. Ele pode fazer uma análise bioquímica, testa alguns tipos de substâncias, de alterações que podem ser importantes naquele tipo de patologia, ou de, por exemplo, um acidente, ou um pós-cirúrgico, embolia, uma série de outros problemas, ou se busca realmente uma célula que veio de um tumor de algum lugar. Pode vir até de um melanoma. Então, você tem um melanoma e essa célula migrar para esse líquido e você conseguir detectar esse líquido. Hoje, a gente tem uma vantagem muito grande com a imunohistoquímica, né? Que aplicada à célula, a gente muda o nomezinho e fica imunocitoquímica, mas na realidade é tudo em cima de célula. Então, você pode pegar perfis imunohistoquímico e aí conseguir fazer essa diferenciação. Então, é muito bom nesse sentido. Certo, entendi. Então, tem uma importância grande, mas e a sensibilidade, como é que é? Digamos assim, deixa eu te fazer uma pergunta bem povão aqui. Não é meio procurar agulha no palheiro, não, cara? Não é meio... Putz, tem que ter um pouco de sorte para achar a bichinha, não? No início a gente pensa assim, mas com a maneira que você tem, porque a citologia, ela é um método que ela serve para diagnosticar, mas também é um método que você começa o início da busca pela hipótese diagnóstica. Então, de repente, você tem ali uma complementação, ou você pode ter realmente um diagnóstico. Acredito eu, pelo que a gente já vem fazendo citologia de líquidos, e eu já faz muito tempo que eu faço citologia de líquidos, ela sempre foi útil, ela sempre ajudou. Então, é um tipo é o que eu digo sempre para os alunos, falta gente para atender a demanda de citologia de líquidos, porque todo hospital precisa de citologia de líquidos, todos eles. Então, às vezes, o médico ou o corpo clínico não pede, porque a pessoa também não sabe que tem aquele serviço, mas se tiver aquele serviço, vai ser útil. É como citologia cervical. A citologia cervical, ela foi a primeira, hoje é a citologia que tem a maior demanda, e por quê? Porque existe quem faça, e é fácil de encontrar, relativamente fácil, dependendo da região. Mas a citologia de líquidos já é um pouco mais complexo, porque pouca gente faz. Eu digo sempre, gente, procura investir em líquidos, porque líquidos têm uma demanda reprimida muito grande. Isso vai ajudar. Então, você começa a oferecer líquidos nos hospitais, nas clínicas, você vai ter demanda, porque tem médico querendo fazer essa análise e não tem gente que faça. Certo, entendi. É interessante mesmo. Dá um campo novo aí para o pessoal que está chegando agora no mercado poder também, de repente, estudar algo que saia um pouco daquela hemato, micro, imuno, bioquímica, né? Sair um pouquinho do trivial do laboratório. Isso. E eu queria aproveitar esse gancho dessa tua colocação.
da importância do profissional, do citologista que faça citologia de líquido. E eu queria te perguntar o seguinte: nos hospitais em geral, que não tem um citologista que faça esse tipo de análise, quem tem feito isso? Isso é terceirizado? É mandado para algum laboratório de apoio? Ou não é feito? Qual é na tua experiência, o que você tem visto assim, em relação a isso? Olha, eu tive laboratório durante muito tempo, e meu laboratório a gente fazia as citologias e atendia diretamente em hospitais, e muitos hospitais de urgência. Então, o que eu via era justamente a necessidade de se fazer isso e pouca gente fazendo. Então, o que é que a maioria dos laboratórios fazem? Não quer investir na parte da citologia, terceiriza esse serviço. Então, eu não vou dizer para você que citologia de líquidos é uma coisa que você muito atendida pelos laboratórios de apoio, né, ou laboratórios de patologia, especializados em patologia. O que vem acontecendo é o seguinte: a gente está com um número crescente de citologistas, né, que são devidamente habilitados para isso. Tem uma pós-graduação, houve um investimento na graduação, existem alguns cursos que já têm um perfil de formação na tentativa de ter uma habilitação em citologia. Ainda faz uma pós, tenta estagiar, treinar. Então, o que a gente está vendo é que esse número está aumentando e a citologia de líquidos está começando realmente a fazer efeito em cima disso. Então, o interessante é ver que, não vou botar muito tempo aqui, não, mas vou colocar 15 anos atrás, por exemplo, era raríssimo quem fizesse citologia de líquidos. E hoje já não é tanto, mas ainda é raro. São poucos os que fazem. Então, assim, os laboratórios especializados em patologia são os que mais atendem essa demanda. Interessante. Okay? E essa, estávamos falando agora há pouco, né, que é a questão da importância dessa citologia de líquidos, né? Realmente colabora bastante na questão da medicina, da questão clínica, né? Então, eu vou fazer mais uma pergunta em cima desse raciocínio. Fica à vontade, fica à vontade. Toda pergunta é boa. Está passando aí por um momento que eu tenho considerado, comentado com alguns amigos e colegas, como muitos não se deram conta disso. Você que trabalha com isso diretamente, com certeza deve estar vibrando na mesma energia que eu. Mas nós estamos vivendo um momento tão importante na história da medicina quanto foi a descoberta da penicilina lá na década de 30 pelo Fleming, que estamos às vésperas de conseguir transformar o câncer numa doença crônica, né? Com a imunoterapia, todas essas novas tecnologias terapêuticas que têm surgido. Eu atendo uma clínica de oncologia aqui, a gente conversa muito com os oncologistas e realmente eles estão bastante empolgados com essa questão da imunoterapia. Fugindo muito um pouquinho do tema do líquido, mas eu queria perguntar para você assim, em que a citologia ela pode colaborar diretamente com essa terapêutica nova, com esse acompanhamento? Como é que fica o citologista nesse meio? Vai valorizar muito, né? Sem dúvida, porque o citologista, ele é, antes de tudo, um analista, né? Ele não somente tem uma formação em citologia, ele teve uma formação genérica, que contempla as áreas das análises clínicas, e teve um foco na morfologia para poder ser citologista. E o que a gente observa hoje é que você não consegue fazer diagnóstico, nem fechar uma condição clínica, sem uma série de exames. Há uma avaliação por imagem, a primeira avaliação clínica por imagem, né? E no caso de pacientes oncológicos, muito mais ainda é a questão da análise morfológica. Tudo bem, a histopatologia é o padrão ouro para o diagnóstico final, mas você tem, na citologia, um conjunto de ferramentas que podem se unir para poder alcançar um diagnóstico um pouco mais preciso. Então, por exemplo, eu falei da imunocitoquímica.
é muito boa, é uma técnica que hoje não é mais aquele mistério todo para fazer, né? Tem muita gente já fazendo imunohistoquímica, e já tem painéis de imunohistoquímica bastante estabelecidos. Mas se você pensar que você pode ter ainda, por exemplo, a biologia molecular associada à citologia, a coisa realmente ganha uma dimensão gigantesca, né? Porque você tem aí uma análise morfológica, mas você pode extrair RNA, você pode extrair DNA. Eu trabalho muito com HPV, então a gente, com líquidos, a gente pode fazer teste para rastrear HPV. E não somente isso, você bem sabe, a gente tem ali um de testes moleculares que a gente pode fazer, dependendo do que você busca, né? Óbvio que tem muita coisa ainda para ser descoberta e tem coisas para serem padronizadas. A gente não tem uma padronização ainda de determinados marcadores tumorais, por exemplo. Então, a gente está, inclusive, fazendo um trabalho agora com pulmão, estudando HPV em pulmão, e tem alguns fazendo que são diferenciais. Então, estamos partindo para algumas técnicas um pouco mais complexas, onde a gente pode fazer, por exemplo, sequenciamento de todo o RNA, né, analisar como é que está esse tipo de vírus, se esse vírus está integrado, se ele é o agente etiológico de determinadas lesões. Então, vejam o quanto isso pode avançar. De simples diagnóstico morfológico, eu digo simples no sentido de dizer só ele, é você ter um diagnóstico morfológico, um perfil imunocitoquímico e mais exames de biologia molecular. Então, isso, com o tempo, vai terminar sendo integrado. Como é hoje, por exemplo, o que ninguém fazia em mama. Você fazia o diagnóstico morfológico de mama, simplesmente liberava, e aí uma paciente que tinha um carcinoma ductal e a outra que tinha um outro também ductal com a mesma morfologia eram tratadas de maneiras iguais. Hoje a gente sabe que não existe mais isso. A gente tem um tratamento, o mesmo tumor, porém, você tem perfis moleculares. Eu posso ter uma paciente triplo negativo, ou eu posso ter uma paciente que expressa somente HER2, receptor HER2. O que é que tem? Uma vai ser tratada de uma maneira, a outra vai ser tratada de outra. E isso vai repassando também para a citologia. A citologia vai ter que agregar, porque são as outras, os complementos das análises que vêm avançando cada vez mais para somar. Então, esse somatório vai ajudar muito na prática clínica. Ótimo, perfeito. Era isso mesmo que eu queria que você explicasse, porque é um momento fantástico, né, que a gente está vivendo. Realmente é um momento maravilhoso da ciência. Eu estou comemorando muito. Eu tenho comemorado muito isso ultimamente, essa questão da imunoterapia aí. Até porque, recentemente, em agosto do ano passado, eu perdi meu pai com câncer de pulmão, né? E eu até quero aproveitar esse momento para também te fazer uma pergunta de cunho, de curiosidade pessoal minha, porque foi um raciocínio que a gente teve devido ao que aconteceu. A citologia, no caso, a biópsia líquida, agora voltando a falar em líquido, né? A biópsia líquida ela tem vantagens no sentido de, vou usar um termo também, novamente, bem popular, não mexer no tumor. Você faz uma biópsia sem futucar o bichinho lá, porque a sensação que a gente teve é que depois que foi biopsiado, é que a coisa explodiu, né? É uma sensação, foi uma coincidência ou realmente pode acontecer isso, assim? Olha, eu peguei um pedacinho da sua pergunta, mas eu acho que eu entendi a sua pergunta, foi porque deu uma travadinha. Quer que eu repita? Veja. Não, eu acho que eu peguei o sentido da pergunta. Sobre a biópsia líquida. É bem interessante, e aí eu vou aproveitar e pegar um gancho no final para falar de um detalhezinho sobre citologia, né? No caso da biópsia líquida, é interessante porque a gente, inclusive, fez um trabalho desse, salvo engano, em 2000. Esse trabalho é bastante citado, quase toda semana tem alguém que cita esse trabalho. É um trabalho que a gente analisou pacientes que tinham carcinoma, né, câncer no cólon e reto, e antes e depois da cirurgia. E a gente analisou DNA livre para fazer diagnóstico. Isso ninguém trabalhava ainda com biópsia líquida. E a gente viu que havia um padrão de fragmento de DNA totalmente diferente
na presença do tumor e na ausência do tumor, depois do paciente operatório. E esse trabalho, ele foi interessante, porque foi um trabalho que a gente teve uma ideia assim rápida, foi um trabalho que a gente fez rapidinho também, sim, relativamente simples. E hoje a gente vai ter inclusive agora um congresso em Lisboa, nesse mês de maio, né, aliás, no próximo mês de maio, justamente sobre biópsia líquida, que é simplesmente você colher sangue e, através do sangue, captar esses fragmentos, que não são fragmentos que vêm. E a fragmentação, ela tem um padrão. Quando você tem um tumor, essa fragmentação é diferente. Então, quando você detecta essa fragmentação diferente, você tem um rastro. Aí, então, o caminho hoje é saber quais são os padrões que você pode associar a um determinado tipo de tumor. Então, isso é muito bom, está sendo muito utilizado, e, inclusive, já padronizou. Já tem, inclusive, em laboratórios, a disponibilidade de se fazer esses tipos de mapeamento, que é a biópsia, que chama biópsia líquida. No caso do pulmão, o complementozinho que eu queria dar, se você me permite, não sei se a gente tem tempo para isso. Fica à vontade. É o seguinte, a gente falou da camada de fora do pulmão, que seria o líquido pleural, a pleura. Então, essa pleura, geralmente, ela é colabada, ela é junta. Quando há um derrame, há um depósito de líquido e ela começa a se afastar. Então, com a punção, você vem e retira esse líquido para poder fazer o processamento e montar a lâmina. Só que a gente tem também, e é muito importante lembrar disso, a citologia pulmonar, que é a citologia que a gente pode fazer pelo lado de dentro do pulmão. A gente falou do lado de fora com a pleura. Óbvio, se você tem um tumor primário no pulmão, pode ser que ele infiltre e apareça no líquido pleural. A grande vantagem da citologia para histologia, em relação à histologia nesse sentido, para você fazer a histologia, você precisa biopsiar os locais específicos do tumor. Então, você precisa acertar bem isso daí. Tem que ser guiado por imagem, mas as lesões são pequenininhas. E quando você tem uma lesão que infiltra em vários pontos, a probabilidade de você achar a célula no líquido, ela é muito grande. Então, por isso que quando você perguntou lá no início, é um método confiável, é sensível, é específico, ele é sensível, altamente específico. Né? Agora, se a gente for falar agora da parte interna do pulmão, eu posso pegar líquidos que foram vindos do escovado brônquico, de um lavado brônquico, de um escarro, e aí eu posso analisar esse material aí e fazer a citologia também. Então, eu posso pegar um tumor que ainda não infiltrou, mas que está desenvolvendo ali dentro e que vai servir como diagnóstico. Então, aquelas células ali, inclusive hoje é um ponto bastante interessante, porque a gente, quando fala de pulmão, a gente tem uma lesão específica de pulmão, mas a gente tem toda uma árvore respiratória antes. E aí, coletar esse material na parte um pouco mais baixa é muito difícil, mas no lavado brônquico, no escovado, eu posso ter esse material e fazer uma série de análises. Uma coisa também que está acontecendo bastante é os tumores de orofaringe, inclusive associados ao HPV, eles têm um percentual muito grande, uma média aí de 34% de incidência, de associação de HPV com tumor de orofaringe. Então, isso também entra nessa captura de material. Não que seja o teste final para fazer isso. O teste, se você utilizar broncoscopia, ou escovado brônquico, ou lavado brônquico, ou escarro, ele vai pegar o percurso de onde ele vem. Mas também pode acontecer de você conseguir células que não são especificamente daquela parte mais baixa, um pouquinho na região mais mediana e um pouquinho na região mais superior. Então, você veja a riqueza de informação que você pode ter. Isso que a gente está falando só de líquido pleural e citologia de material de pulmão, a parte interna. Você imagina no líquido peritoneal, como isso tem informação. Muita coisa para se ver ali. E outros líquidos também que podem ser análise de líquido sinovial, como eu falei, e isso aí está sendo bastante explorado hoje. Você chega nos congressos de citologia hoje, principalmente os internacionais, você fica sem saber qual livro olhar, porque tem tanto livro, tanta publicação nova, que eu me lembro do primeiro congresso que eu fui de citologia, tinha 4, 5 livros. Era aquele livro do COIS, era o livro do
Grimaldi, era o livro do Takahashi, e hoje você, do Ayala, do Hussein, o Atlas do Hussein, pronto, acabou. Hoje você tem uma infinidade de livros dentro da área de citologia. O que é que isso significa? Crescimento da área. Não, excelente, explicação perfeita aqui, isso tudo que realmente clareia bastante, né? E mostra realmente a importância dessa citologia, dessa biópsia líquida, como o pessoal fala. E eu queria completar, queria só que você voltasse mais um pouquinho nesse assunto e me respondesse ali aquela minha dúvida pessoal, no caso, que é realmente é arriscado mexer no tumor? Ou isso foi uma coincidência e algo que aconteceria de qualquer jeito, uma evolução ruim do quadro do tumor, no caso do meu pai, né? Olha, vê só, inclusive isso é uma pergunta interessante, porque ela já foi um alvo de desacreditação da citologia, da punção principalmente. Por quê? Antigamente, não se fazia citologia, né? Papa Nicolau começou a estudar citologia com aquela pipetinha de Pasteur, coletando secreção das mulheres, né? E isso dava um falso negativo muito grande, porque você não raspava. Depois você teve a espátulazinha de Ares e começou a raspar. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois que se viu isso, e que depois de tanto tempo, Papa Nicolau conseguiu mostrar que existia utilidade nisso, e a gente vê quantas mulheres foram salvas por conta de um método relativamente simples, se passou a tentar trazer material de outros locais. Foi aí que se pensou em usar agulha para poder fazer punções. O que aconteceu? Quando, principalmente, Paget começou a trabalhar com isso, até a doença de Paget e tal, pronto, esse pesquisador, esse médico, ele começou a funcionar isso. No início, o pessoal alegou que não deveria mexer no tumor, porque mexendo no tumor, você ajuda a espalhar essas células. Mas viram que não é bem assim. Isso há algumas controvérsias, o pessoal ainda bate em cima um pouco dessa tecla, mas se vê que a história não é bem assim. Existe todo um mecanismo carcinogênico, que é aquela célula tumoral que está ficando cada vez mais independente, saia daquele nicho, digamos, né, aquele sítio primário, ela precisa criar um microambiente tumoral, atingir o estroma, chegar em um vaso linfático, sanguíneo, que está lá no estroma, adentrar esse líquido, esse meio, né, esse ducto, digamos assim, ela sofre transformação quando ela sai do sítio primário, para migrar para o estroma, ela está ali digerindo uma série de substâncias como colágeno, digerindo matriz, membrana basal, acessando o vaso sanguíneo, e ao fazer o percurso nesse vaso sanguíneo, ela se transforma novamente, e aí ao chegar em algum ponto, onde ela está realizando a metástase, ainda não se sabe bem como é que isso acontece e por que acontece, ou se é o acaso, por conta da circulação, ela vai criar um novo mecanismo para poder migrar nesse outro ponto. Então, você imagina o seguinte, essa célula que chegou no sítio secundário, nada mais tem a ver com o sítio primário. Então, baseado nesse princípio, é que você deve imaginar o seguinte, se eu, digamos, no linguajar comum, cutucar aquele sítio primário com agulha, será que aquela célula está preparada para migrar? Então, isso cai por terra, porque não é bem assim, né? Agora, muita gente diz, mas se a gente fizer uma cirurgia e deixar um pedaço do tumor lá, ele vai desenvolver. Óbvio que ele vai desenvolver. Por quê? Porque ele está no microambiente dele e ele pode passar por todas essas etapas que eu falei e aí migrar para um sítio secundário. Entende? Claro, perfeito. Não, perfeito. É bom que a gente sempre faz uma brincadeira aqui no Papo de Jaleco, que é o seguinte, dá um carimbaço agora, pam, mito, né? Derrubamos mais um mito aqui no Papo de Jaleco hoje. Jacinto, olha só, antes da gente encerrar, eu queria te perguntar quais são a gente falou agora de vantagens, como fazer, para que está servindo toda essa especialidade, mas agora eu vou te fazer uma pergunta invertida. Quais são as principais dificuldades encontradas no caso da citologia de líquidos? O que o colega que resolver encarar essa jornada aí vai ter de maior dificuldade? Bom, eu poderia dizer o seguinte, a citologia,
formar um citologista leva tempo. Citologia não é igual a outras, digamos assim, sub-áreas dentro da parte de diagnóstico. Exige uma maturidade que você só adquire com o tempo. É muito conhecimento, porque você pega uma diversidade de tecidos, e em cada tecido desse você tem uma fisiologia, uma fisiopatologia, né, as características histológicas. Então, o que é que acontece? Para uma pessoa se tornar um bom citologista, ele vai ter que ter um bom treino. E é isso que eu bato muito em cima. Tem muito citologista que está sendo mal treinado e se propõe a fazer citologia sem treinamento. Citologia é feito piloto de avião. Ele tem que ter horas de voo. Na citologia ele tem que ter de treinamento. Então, quando ele for escolher uma pós que quiser realmente trabalhar com citologia, ele veja como é que essa pós é ministrada, quantas horas aulas tem, se tem prática, se o professor é devidamente qualificado, se ele tem histórico, experiência de diagnóstico, se ele trabalhou, porque é o seguinte, ele vai ter que sugar desse professor informações para ele se formar. Ao terminar a pós, ele não é um citologista, ele tem um título de citologista, ele vai ter que tentar fazer estágio. E muitas vezes o próprio citologista que já fez estágio está passando por 100. Então, eu acho que o maior desafio atualmente para você se tornar um bom citologista é conseguir um bom curso e um local para estagiar antes de poder assumir a função. Então, ser muito cauteloso, ser muito criterioso. Citologista é o que eu chamo de bicho chato. Ele só pode liberar o laudo dele depois que ele estiver plenamente convencido do que é. Óbvio que a citologia existe limites, a gente sabe que tem uma série de limites dentro dela, mas a vantagem é que você consegue saber se aquele processo realmente tem característica de benignidade e malignidade. Então, se no líquido você não consegue dizer o que é aquela lesão, e não há nem sempre a necessidade de dizer, porque você tem um exame de imagem para dizer que existe alguma coisa em determinado local, você faz uma punção, você confirma que tem, e aí vão ser tomadas as medidas necessárias terapêuticas, né? Aí o que é que acontece? Pelo menos, você vai ter condições de dizer, olha, existe um processo neoplásico aqui, eu não sei se ele é primário, do próprio local onde você coletou, ou de onde ele vem, pesquisar. Aí a gente lança mão de quê? Da imunocitoquímica, da biologia molecular, de alguns tipos de marcadores associados à clínica e à imagem. Então, é uma equipe que vai trabalhar de forma multidisciplinar. Então, é o clínico, mais o citologista, mais o exame de imagem, essa tríade. Depois, se houver a necessidade, biópsia, porque às vezes a citologia não dá toda a informação, então vamos biopsiar. Mas muitas vezes, na citologia, você já consegue realmente fechar o diagnóstico. É muito vantajoso, porque você coleta material com seringa de colher sangue, você pode coletar material. Então, é um método muito bom, e eu aconselho que os futuros citologistas se dediquem aos líquidos, se dediquem a investir nisso, porque a área vai crescer ainda mais por conta das técnicas que vão se associar à citologia, até inclusive em outros tipos de citologia, mas na citologia de líquido a coisa está indo muito bem. Excelente, excelente. Agora eu vou aproveitar aqui, vou dar um alô para todo mundo que está aqui com a gente, pelo menos os que se manifestaram aqui no chat, né? Eu vou dar uma boa noite aqui para a Adriana, para o Luciano, para a Luci, Marcos Alves, Natana, Luciano Azevedo, que está dizendo aqui que é de Palmares, Pernambuco, Natana, que é de Floripa, o Marcos Alves é de Matozinhos, Minas Gerais, e o Tiago Araújo tem uma pergunta aqui. Boa noite, papo de jaleco sempre inovando. Ótimo, não, é um elogio. Ótima escolha, tanto um tema. Professor Jacinto, um abraço. Tiago Araújo de Souza. Deixando aqui um abraço. A Luci está perguntando, de Braço do Norte, Santa Catarina, está perguntando o seguinte: onde fazer uma pós recomendada, ou seja, ó, que o professor assina embaixo aí, de citologia de líquidos? Eita, aí é complicado. Nunca de bico essa, Jacinto. Porque aí eu não posso fazer um negócio desse, que aí eu posso ser injusto com os colegas. Bota a gente em cada roubada. Bota a gente em cada roubada.
É uma pergunta difícil, mas eu posso dizer o seguinte, que existem bons locais no Brasil para se fazer esse tipo de treinamento. Um dos locais onde eu passei e vi que é muito bom é o Instituto Adolfo Lutz. O pessoal é muito competente, as pessoas trabalham muito bem lá. Então, eu tive a oportunidade de, uma parte do meu doutorado, fazer experimento lá no Lutz e conhecer o pessoal da citologia e fazer algumas coisas na citologia, ver lâmina e tal, inclusive o Ademar, que também é uma pessoa que tem livro publicado em líquidos, e foi lá onde a gente começou a ter um maior contato e discutir casos. Eu gostei muito, foi um período da minha vida, já faz um tempinho, né, que não vem ao caso lembrar, mas eu creio que a turma ainda continua do mesmo jeito, porque eu vejo que eles promovem alguns eventos. Acho que há uns meses atrás teve um evento lá e de lá sai muita gente boa mesmo. O Hospital do Câncer, o AC Camargo, é um lugar. Eu não sei se o Lutz ainda continua, mas eles tinham aquela jornada de estudo do Adolfo Lutz que era sensacional para todas as áreas do laboratório, né? Tinham palestras maravilhosas. Tomara que eles estejam fazendo ainda. Quem mais está aqui? Vamos ver. O Elismar, a Sheila Amaral. A Sheila sumiu, está aqui. Sheila Amaral perguntando. Boa noite, professor. Olha, pergunta bacana da Sheila. Boa noite. Você acha que o citologista que foca só a morfologia tende a se extinguir? Eita, que pergunta, hein? Veja, as perguntas são boas, viu? Veja. São ciliadas, não são cabeludas, são o patologista, o histopatologista, melhor dizendo, eles estão passando pela mesma coisa, porque eles estão incorporando na rotina dele, por exemplo, a imunistoquímica e alguns testes, né, moleculares, de princípios, né, de biologia molecular, por uma questão de necessidade. A gente não vai ficar atrás, não, mas isso leva tempo e também leva tempo para o profissional querer aproveitar esse tipo de informação. Então, eu acho o seguinte, o que é que você pode fazer? Você aprender bem a citologia e começar a agregar a citologia, né? Desde coisas simples até coisas mais complexas. Então, você fazer uma imunohistoquímica não é uma coisa simples. Você vai gastar anticorpo, não vai precisar de equipamentos e tal. Óbvio, se você tem uma rotina gigante de muita coisa, tem equipamentos para fazer isso. E teste molecular também você não gasta tanto, né? No máximo você vai comprar um termociclador, você vai ter que ter os primers e tal. Então, é um processo que ele não vai mudar da noite para o dia, não é? O citologista não vai chegar assim, da noite para o dia e vou mudar. Foi feita aquela história de dizer, a citologia cervical vai acabar por causa do teste para HPV. Não vai, a citologia não vai acabar, porque citologia vai atrás de lesão, teste de HPV vai atrás de teste para HPV. Então, não existe nenhum teste que diga assim, olha, estou dosando aqui no escovado, via aqui por biologia molecular, que você tem uma lesão. Não, você não tem. Você vai detectar HPV, o tipo do HPV, tem alguns testes que determinam, consegue detectar a expressão de proteína, por exemplo, E6 e E7, que são as proteínas do HPV, e aí dá uma sugestão, digamos assim, de que existe uma lesão ali. Mas vai ter que ser feita uma citologia. Então, isso não muda assim, não. É meio que uma coisa que o pessoal fica muito me perguntando, mas eu não vou mexer com citologia mais não, porque a citologia vai acabar. Não é bem assim. Ela pode até um dia acabar, mas ainda vai demorar muito. E principalmente no Brasil, que mal a gente consegue fazer os testes que deveriam fazer. Quanto mais acabar com a citologia para substituir por biologia molecular 100%. Onde é que o governo vai conseguir montar tanto laboratórios para dar conta disso? Então, a mesma coisa são as outras citologias. No caso da pergunta da Sheila, salvo engano, Sheila, né? Ela pode ficar tranquila, né? Ela pode ficar tranquila e estudar bastante morfologia, muita morfologia, tanta lâmina que talvez ela fique bem velhinha e aí ela começa a enxergar aí a necessidade de outras técnicas. Eu não estou dizendo que não vai ter, né? Que a gente já está vendo que tem algumas coisinhas que estão auxiliando, mas a morfologia na citologia e na histopatologia, ela é fundamental. Sheila, portanto, pode ficar tranquila, continua na tua rotina estudando, que os médicos vão precisar muito de você, não é mesmo?
A Ana Paula está mandando um abraço aqui também. A Ana Paula dos grupos ACB aqui lá de Passo Fundo. A Milena Lima Rodrigues se declarou aqui. Tem uma declaração aqui. Querido professor Jacinto, uma excelência e referência na nossa Universidade Federal de Pernambuco e no mundo. Olha aí, hein? Que bonita a declaração. Muito obrigado. A Daniele de Salvador também está aqui. A Milena está dizendo que é de Recife, Pernambuco. O Tiago Araújo de Souza. A Ana Cláudia Freire, também de Salvador. O Tiago Farinha está perguntando o seguinte: professor, a utilização de bloco citológico é preferível em vias da lâmina convencional? Olha, bloco é uma metodologia simples, relativamente simples, e ela só veio para agregar. Porque o que é que você faz? Você pega o líquido, faz um tratamento nele e embloca como se fosse uma biópsia. Depois você passa no micrótomo, corta as fatiazinhas, e isso fica excelente para fazer imunistoquímica. É muito boa, é uma coisa que você pode agregar, quem faz citologia de líquidos, que vai ser um upzinho, como eu falei. Ele ali vai poder rodar e fazer lâminas muito boas. Então, não é que ela seja melhor do que você fazer o método convencional. Cada um tem suas vantagens, mas ela pode ser um bom complemento para você fazer uma citologia bem bonita. Eu tive um congresso de citologia em Genebra, e aí eu fiz alguns cursos durante o congresso, né? Esses cursos são muito bons, porque o pessoal traz muita coisa diferente que a gente vê na rotina, né? E nesse curso, praticamente todos os líquidos foram em bloco, cell block, que a gente chama. Foi excelente, excelente. E aí eu me apaixonei também, inclusive nós estamos agora montando cell blocks, né? Se adaptando para usar cell block, que vai ajudar bastante, principalmente em líquidos. Então, a Fernanda Torres está perguntando, dizendo o seguinte: boa noite, Fernanda Torres, de Rondônia. Fiz citologia clínica pela SBCC, Sociedade Brasileira de Citologia Clínica. Gostei muito, mas ainda estou em experiência na área. Prazer imenso, professor Jacinto. A Ana Paula está perguntando: muito obrigado. Professor Jacinto, perdoe se já foi comentado. Perdi o comecinho. Então, a pergunta dela é a seguinte: é possível realizar a pesquisa direta de células neoplásicas sem uso de citocentrífuga? Sem dúvida. Inclusive, uma das coisas que a gente fez durante um trabalho, inclusive de tireoide, que não é nem de líquidos, foi usar kits que são usados para cervical, onde a gente pode adaptar e fazer sem nenhum uso de material. Então, você pode fazer, usar tanto a citologia convencional, fazendo através de tubo cônico, você pode pegar geralmente esse material ou vem numa seringa ou vem em frascos. Então você pega esse material todo ele, primeiro homogeniza bem, coloque um tubo cônico, em centrífuga de bioquímica, você tem que aproveitar todo o material, é importante isso, todo o material tem que ser centrifugado, e aí você centrifuga, forma aquele pellet, você aspira aquele pellet e coloca tudo junto, homogeniza e aí faz as lâminas sem precisar de citocentrífuga. Inclusive, eu passei muitos anos fazendo assim, sem a citocentrífuga. Agora, se você tiver a citocentrífuga, a vantagem a força centrífuga faz com que não haja sobreposição. Então, uma célula fica do lado da outra. E a vantagem dela fazer isso não ficar núcleo sobre núcleo, ou citoplasma sobre núcleo, e você vê as bordas. Por exemplo, células do mesotélio, ela tem uma bordazinha franjada, uma das maneiras, porque essa célula é muito complexa, ela tem uma morfologia variada muito grande, e muitas vezes uma reativa parece uma neoplasma parece uma reativa, e a bordazinha dela é bastante interessante para você diferenciar delas mesmas e de outras células. Tem gente que confunde com macrófago e outros tipos celulares, então é bastante interessante ter citocentrífuga, inclusive citocentrífuga hoje tem da pequenininha e agora num preço bem mais em conta. Beleza, que beleza. Professor, estamos chegando ao final do Papo de Jaleco. Eu sei que parece que as pessoas do lado de lá, mas estava tão bom, né? Mas a gente sabe aí que tem as ocupações aí do nobre convidado, tem o pessoal também que tem que trabalhar, tá de plantão, dá aquela paradinha para assistir o nosso talk show. Eu queria, antes das suas considerações finais, eu queria lhe agradecer imensamente pelo aceite.
A sua presença no Papo de Jaleco é extremamente engrandecedora. Nós precisamos falar mais a respeito de citologia clínica. Nós temos aí uma especialidade lindíssima que 99% dos farmacêuticos, dos biomédicos, né, partem para análises clínicas em geral, e esse 1% faz tanta coisa maravilhosa, e a gente precisa falar mais sobre isso, né? Então, muito obrigado, parabéns pela tua história, pelo teu currículo, e como sempre eu gosto de dizer aqui em público, para todos os meus convidados, é uma honra tê-lo como colega, como colega, eu sou analista clínico, você é citologista, mas, como você mesmo colocou, somos todos analistas, estamos todos aí no mesmo front, na mesma trincheira dessa batalha eterna que é colaborar com a cura, com o diagnóstico dos nossos queridos pacientes. Então, muito obrigado, em nome da Imersão, obrigado pela tua participação, e agora fica para as tuas considerações finais. Ok, Caio. Primeiramente, parabenizar a sua iniciativa, né? E a sua energia. E você passa uma energia muito boa, deixa a gente à vontade para falar, isso é bom. Quebra um pouco esse clima muito de gelo, né? Quando a gente está falando assim, eu mesmo fico meio apavorado, porque eu estou acostumado a falar para o povo olhando no rosto, né? Mas falar olhando para o celular, às vezes não é tão fácil, não. Mas, assim, e segundo, eu queria agradecer bastante pelas palavras aí dos nossos colegas, às vezes ex-alunos, pessoas que a gente convive, tem um prazer de conviver, por exemplo, em cursos que eu vou, pessoal, sou muito bem recebido, tem lugares que realmente dá até saudade, né? A gente vai trabalhar e fica com saudade, querendo trabalhar de novo lá. E dizer que você deve continuar com esse tipo de trabalho, eu acho interessante, porque é aquilo que eu falei no início, né, a gente começa a se conhecer. Hoje mesmo eu tive uma surpresa interessante, né, que eu estou terminando um livro de citologia mamária, então eu estou buscando casos para poder facilitar para o leitor o entendimento, já que mama é um tabu, praticamente. O pessoal fala muito de mama, tem sistema B10 para tireoide, você tem sistema B10 para cervical, você já tem na urina o sistema milão, então existe sistema para padronizar a citologia, já em mama você não tem. E aí, através de conhecimento de outros colegas, aí eu indico, olha, fulano tem um caso interessante assim, então eu tenho recebido casos para colocar no livro, bastante interessante, eu acho que vai ficar bastante bonito. Eu vou terminar esse de mama, acho que até o meio do ano, e tem um de líquidos que a gente deve estar liberando ele no final do ano. Então, é a mesma linguagem do que eu fiz de cervical, que é uma linguagem mais direcionada, mais voltada para quem quer aprender, mas, ao mesmo tempo, a gente tem alguns, a gente chama aqui em Pernambuco, não sei se aí vocês entendem, bizu, tem muito bizu, tabelinhas comparativas, né? Coisas que facilitam o dia a dia, que você bota do lado do microscópio e quando tem uma dúvidazinha, tem lá detalhes que você pode conseguir fechar um tipo de lesão. Então, por fim, eu quero agradecer muito. Exato, um macetezinho, isso mesmo. Então, eu quero finalizar agradecendo. Mais uma que eu estou aprendendo aí, bizu. Bizu. Aqui em Pernambuco é assim. Eu quero finalizar agradecendo a todos que participaram, né, que ficaram com a gente até agora, mandar um abraço fraterno a todos, agradecer mais uma vez as palavras aí, o carinho dessa turma, que eu gosto muito e termina virando tudo irmão. Então, cada final de pós, eu considero como se fosse um irmão que a gente formou. Aí, me colocar à disposição lá na Universidade Federal, onde eu trabalho, para o que for necessário, que eu puder ajudar. Então, um grande abraço a todos, boa noite a todos. Professor Jacinto, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco em mais um Papo de Jaleco. E daqui a 15 dias, sem ser na próxima terça, na outra, a gente está de volta com mais um convidado nesse nível, sempre convidado especial. Vocês sabem que Papo de Jaleco é assim mesmo, né? Só tem cobra, igual o Butantan. O professor falou do Instituto Adolfo Lutz, eu digo, eu trabalho no Butantan, só lido com cobra aqui. Valeu, pessoal. Boa noite a todos vocês, muito obrigado pela audiência
espalhem por aí o Papo de Jaleco de hoje, porque logo na sequência, no final desse programa, ele já vai estar disponível aí no formato gravado. Vocês podem divulgar à torta e à direita por esse Brasil todo. Tá bom? Fica aqui, um beijo para vocês e até o próximo Papo de Jaleco. Boa noite e até lá. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!